E os números também mostram, lamentavelmente, que o discurso e a postura do presidente da República são diretamente responsável por pelo menos 10% dos casos de Covid no Brasil. Um estudo científico feito em conjunto por professores de economia das universidades de Cambridge e da Fundação Getúlio Vargas, feito com Big Data, com base científica, comprovou estatisticamente que os atos do presidente influenciaram pessoas que passaram a adotar posturas arriscadas frente ao vírus, contaminando-se. De acordo com o estudo, isso não é opinião minha, Jair Bolsonaro é diretamente responsável por 10% das mortes. Se já ultrapassamos o tristíssimo marco de 70 mil mortes, a postura de Jair Bolsonaro seria responsável diretamente por pelo menos 7 mil mortes. É mesmo? É errado, juridicamente, falar em genocídio? Sim, é errado do ponto de vista jurídico. Mas social e politicamente, como chamar alguém que é diretamente responsável por pelo menos 7 mil mortes? Veja, não sou eu que estou falando, não estou dando opinião sobre o assunto. É o estudo, repito, Universidade de Cambridge e GV, que provam, por A mais B, que as condutas deles são responsáveis por pelo menos 7 mil mortes. Não é o exército que é genocida, é o próprio presidente, politicamente falando. E, de fato, as Forças Armadas estão perigosamente se associando, dia após dia, ao presidente. A palavra, o genocídio, ainda que juridicamente errada, tem força política. A mesma força política e não jurídica das Forças Armadas ao afirmarem que mandarão para o Procurador-Geral da República a fala do ministro Gilmar. A fala foi de fato infeliz, especialmente no momento em que o país precisa, e todos nós precisamos, de equilíbrio. Infeliz, mas definitivamente não criminosa. Criminoso, esse sim, o nosso presidente. Esse argumento do genocídio é um absurdo, não só do ponto de vista jurídico, é óbvio que ele não é pertinente, porque como você bem colocou, não existe o elemento, nem existiria o elemento de dolo, né? Seria um homicídio por negligência. Mas esse argumento do genocídio, ele não tem nexo de causalidade. Pô, estabelecer uma relação entre as ações do presidente e as mortes por uma doença que não tem vacina, que não tem cura, em que você não consegue perceber padrões óbvios, né, de contágio, a gente vai saber exatamente o que aconteceu nessa pandemia? Ao fim e ao cabo. Quando nós compararmos o Brasil... Pesquisas científicas. Não, mas você tem... Pesquisa científica. Eu estou aqui com ela aberta. Estudos absolutamente enviesados. Enviesado, Caio. Universidade de Cambridge, FGV é enviesado. Pelo amor de Deus. É enviesado, Marcelo, é Cambridge e FGV. Chama um estudo que conclui tradução que uma pessoa livre, mais do que palavras. Marcelo, um estudo que conclui que uma pessoa é responsável direta pela morte de 7 mil é um estudo enviesado. Isso não é ciência. Não é. Isso é opinião. Não, que opinião, Caio? Caio, opinião é o que você está dando pessoas, aqui. Eles têm certeza absoluta que essas pessoas não teriam morrido? Caio, é um se estudo... não fosse o presidente da República. Eu sei que é talvez um pouco grande a leitura, tem 36 páginas, mas eu te recomendo a leitura antes de rebater ele. Qual o método científico disso? Isso é um achismo travestido de ciência. Isso é um achismo travestido de ciência e é um verdadeiro absurdo. Então é o seguinte, se o presidente da República é responsável por 7 mil mortes, como você sustentou aqui, por que ele não está sendo processado? Por que ele não está sendo processado? A gente tem uma série de fatores. Por que ele não está sendo impedido no Congresso Nacional, o impeachment? Veja, eu vou voltar ao tema. Pelo amor de Deus, o que adianta falar que não foi impeachment, que não é um genocídio? Olha o que você falou, não é um genocídio, é só um assassinato em massa por negligência. Exatamente. Obrigado pelo amor de Deus. Então você está acusando o presidente da República em rede nacional absolutamente omisso, de ser um assassino por omissão. Absolutamente isso? omisso, absolutamente omisso. É absurdo a gente tem o nível do debate público nesse país. Realmente, é absurdo. Concordo. Isso, olha, Caio, aqui a gente concorda. Realmente é absurdo ouvir um comentarista político, um bacharel em direito, como eu sou, pegar a pesquisa de 3 economistas, professores de Cambridge e FGV, sem a ler. Veja, a gente pode até guardar esse debate para um outro momento e chamar essa pesquisa, Marcelo, de enviesada. Pela conclusão, não é científico, não tem nexo de causalidade. A conduta do presidente com as mortes influenciam as pessoas. As mortes são multifatoriais, influenciam as pessoas, por incidência de uma doença sem cura. As pessoas saem mais na rua, as pessoas não usam máscara. As pessoas se sentem legitimadas. Só por causa do presidente, eles entrevistaram os mortos, Marcelo. Eles perguntaram psicografaram, perguntaram para o morto, falaram assim, olha, você saiu à rua por causa do presidente da República?
Fala sério, cara. Isso aqui é um debate que tem que ter um mínimo de lastro na realidade. Agora, ficar pegando esses estudos pseudocientíficos, sem nenhum nexo de causalidade, acusando o presidente da República de assassinato por omissão em rede nacional, isso não é sério. Não é sério. Não é sério falar. Quem fala de assassinato por omissão, Caio, sou eu, não é o estudo. O estudo aponta como 10% como a conduta do presidente. O estudo se chama, em tradução livre para o português, mais do que palavras, os discursos de líderes e o comportamento de risco durante a pandemia. É justamente sobre isso que traz o estudo e mostra como, de fato, 10% dos casos no Brasil poderiam ser evitados, não fosse os discursos e o comportamento do presidente durante esse período. Mas eu vou do futuro do pretérito, né? Então também vamos chamar de genocida o governo lulopetista pela corrupção, o governo lulopetista pelos bilhões já não está mais há 5 desviados anos do Brasil. Governo. Não, mas já não é está o mais mesmo há 5 anos critério. do governo. Ué, se você tem um estudo já, você quer falar disso? Você tem um estudo da Lancet falando que a cada 1% de taxa de desemprego, a mortalidade sobe 0,5%. Se você pegar os números do governo Dilma, em decorrência da crise que ele causou, e fizer a conta de quantos brasileiros acima de 15 anos morreram em função da corrupção, e vamos pegar também as mortes nas filas de hospitais, pelas estradas esburacadas, né? Vamos pegar, então, todas essas mortes e colocar na conta do Lula e vamos processá-lo por genocídio. A gente está Isso no é um meio de uma absurdo pandemia, que você está falando. cara. A gente está no meio de uma pandemia. As coisas são multifatoriais. A gente está no meio de uma pandemia e está discutindo, as omissões do presidente. Mata muito mais e matou muito mais que essa pandemia, muito mais ao longo de 2 décadas, se a gente considerar isso. Sabe, fica um debate completamente aéreo, acientífico.